Muito boa tarde, estamos no ar com mais um programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou especialista em inteligência emocional e fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que tem como objetivo principal divulgar, disseminar a importância da inteligência emocional, das emoções, de tudo aquilo que nos impede de ser, de pensar e de fazer aquilo que nós realmente queremos. Eu falo que nós saímos da era da informação já há muito tempo, porque o que não falta é quantidade de informações no mundo. O que não falta são fontes de informação, seja via internet, cursos, faculdades, pós, doutorados, tanta informação que foi fabricada no mundo, só que essa mesma quantidade de informação que foi gerada, de um outro lado existe a prática disso, que está muito distante, muito aquém de nós podermos utilizar toda essa informação de uma forma muito mais prática, de uma forma a ter mais resultados benéficos, não só para quem utiliza, mas para toda a sociedade como um todo. E aí entra as emoções. E aí é que entra os nossos medos, a nossa raiva, a tristeza, a alegria, o ódio, o amor. Aí que entra as emoções humanas e que nós temos pouco ou nenhum conhecimento sobre o funcionamento desse ser. Como este ser aqui funciona. Pouco conhecemos sobre como podemos aprender algo ou decorar, na grande maioria das vezes. Na minha época ainda era decorar, infelizmente. Ainda incentivavam o decorar e não o aprender, o compreender todo um contexto. Mas sobre este ser nós temos muito pouco conhecimento. E a inteligência emocional vem para isso, para ampliar a nossa consciência, a nossa percepção sobre este ser. E uma das ferramentas que eu uso, que nós usamos, é essa do programa Faça Acontecer, todas as quartas aqui às 16 horas. Então toda quarta, se você quiser plugar aí na alltv.com.br, estarei aqui ao vivo com um convidado, discutindo não só sobre os conhecimentos dele, mas como a inteligência emocional está permeando essa experiência de vida humana em qualquer atividade que seja. E como ela pode impulsionar um ser humano, como ela pode também segurar, inibir, coibir um ser humano com uma capacidade incrível, com conhecimentos incríveis, só que quando não sei utilizar as minhas emoções, elas me travam. E para falar sobre isso hoje, tenho uma honra de trazer um misto de estrangeira com brasileira, uma alemã que veio da Alemanha há 24 anos. Ela chegou com 26 anos aqui no Brasil e já se passaram 24 anos e chegou aqui com um propósito incrível de ajudar o nosso povo de uma maneira muito especial. Eu estou falando de Hedwig Knist, é uma alemã, como eu mesmo disse, psicóloga, se formou em psicologia, pós-graduou-se em psicologia social, uma grande missionária, e que ela vai compartilhar conosco aqui um pouco da sua história de vida, e juntos nós discutiremos como a inteligência emocional proporcionou não só essa manutenção dela aqui no Brasil, mas a evolução dela também aqui no Brasil. Seja muitíssimo bem-vindo, Hedwig Knist. Obrigado por você estar aqui. Uma ótima tarde. Ótimo, boa tarde. Obrigado pela sua presença, primeiro no nosso país, por um dia lá em 1990. Você ter tido a coragem de sair do seu país e chegar aqui para passar um ano, pelo que eu sei. E aí já se passaram 24 anos. Como é que foi isso? Como é que foi... Primeiro, antes de chegar nisso aqui, como é que foi toda a sua experiência de vida na Alemanha e que te fez querer vir exatamente aqui para o Brasil? Olha, na Alemanha eu diria uma vida normal, né? 3 irmãs, éramos na minha família, infância nada espetacular, escola, atividades extraescolares. E a minha família é muito de participação da igreja, então participar na comunidade católica. Coral, grupo de criança, grupo de jovem, depois... Curral? O que é o curral na Alemanha? Não, por favor, não vai agora brincar com o meu sotaquezinho, tá? Coral! Coral, cantar. Eu posso brincar, sabe? Eu sou neto de alemão. Então posso brincar. Não puxa o Rzinho tão bonito quanto eu. Deus do céu, não puxo. Não, então, na verdade essa infância muito tranquila, participação na comunidade, fui coroinha,
Fui passear com os coroinhas até Roma, nós fomos uma vez, eles me caçaram para acompanhar os pequenos. Lá da Alemanha, foi para Isso. Roma? Mas isso aí é vizinhança, né? Ali Estou como pertinho. daqui para Londrina, né? Então não é tão longe assim. Então, nessa infância não tinha muito mais, né, do que isso. A exigência de estudar, de ser bom na escola, né? Isso era muito forte na minha família. Continua até hoje na Alemanha? Continua lá, sim. A parte da gente ser carinhoso um com o outro, né? Tinha também. Tinha? Tinha. São exceções. Podia porque ser mais. na Alemanha... Olhando hoje atrás, né, eu podia dizer, podia ser mais. Sim. Mas também se eu recordo, né, que os meus pais passaram infância de guerra, de fome, né, de entrar na adolescência sem o pai, que até voltar dos campos de prisioneiros, voltaram os dois. Eu conheci meus dois avós. Que né? bom. Mas tinha um pouquinho isso, né? Tinha carinho, respeito, mas não foi assim aquele calor brasileiro. Não. E acho que é isso que primeiro eu digo, né? Obrigada aos brasileiros de terem me acolhidos, né? Do jeito que eu fui acolhida, porque também eu fiquei em função disso. Sim. Né? Fiquei de ter sido acolhida, de ter achado um lugar onde eu comecei a desenvolver minhas atividades. Né? Você chegou num intercâmbio, uma espécie de intercâmbio? Quando você na veio? verdade, eu procurei... Você era estudante lá na Alemanha? Isso, eu estava terminando a faculdade de teologia para... Você ia ser professora de teologia? Não, é uma formação das dioceses na Alemanha para formar agentes de pastoral. Então, pessoas que vão trabalhar nas paróquias, com tudo que tem, né? E dar ensino religioso na escola. Então, essa foi, depois de ter uma passada pela arquitetura, né? Lá na Alemanha? Isso, lá na Alemanha, e eu acabei me rendendo, né? Aquilo que eu definitivamente gostava de fazer, que era trabalhar nas comunidades com as pessoas. Né? E você fazia, então, lá já, isso, eu na fazia Alemanha? Lá. Então, quando eu decidi, eu vou fazer uma experiência fora, meu pai dizia, bom, então termina a faculdade, de teologia. Termina o primeiro ano de formação na paróquia e depois você vai com bagagem teórica e prática. Né? Então, o Brasil tem 3 países aí no mundo, do lado ali da Alemanha. O que chamou a atenção? Ou o Brasil especificamente tinha algo específico? pensado e avaliado e decidido. Sim, mas eu tinha contato com a irmã de uma congregação que tem casa na África, no Brasil e em Jerusalém. Em Jerusalém, eu ia estudar na Universidade de Jerusalém. Na África, não estava. E Brasil, 20 e poucos anos atrás, estava no auge da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, as questões sociais do Amazonas, etc. Então, meus colegas de faculdade me colocaram um monte de coisas na frente, falaram, olha isso aqui. Achava o Brasil o máximo. Não, e no fundo, a decisão de ir para o Brasil veio assim, é isso. E vou fazer... Interessante. E vou fazer o que no Brasil? Você veio já com propósito ou não? Vou passar uma temporada? No fundo, eu imaginei assim... morar com as irmãs e trabalhar com elas na paróquia. Uhum. Isso eu imaginava. Né? Então, era assim, uma questão, trabalhar com elas em troca de comida e casa. Eu vim assim. Não foi tudo bem assim, eu fui muito bem acolhida, muito bem apoiada, né? De começar a conhecer a realidade. Passei São Paulo de cima a baixo, da favela até a universidade, vi um monte de coisas. Durante 3 meses eu fiquei uma semana aqui, um orfanato, uma semana com população de rua, alguns dias... sem falar uma palavra em português. Não, eu fui aprendendo. Eu vim com um pouquinho de estudo já. Tá. Não, eu não ia... 2 anos, né, sem preparar uma palavrinha. Eu vim preparando essa viagem pelo menos 2 anos. E sabia falar olá, como vai, preciso disso, daquilo? Não foi suficiente para começar a paquerar no avião. Não entendi nada do que o rapaz falava. Mas depois chegando... Você foi atrás. Isso, na convivência, obrigatoriamente se aprende. E se você parar para pensar agora, após 24 anos, Fedui, que emoção você acha que te impulsionou a sair da Alemanha? Olha, acho que a curiosidade de conhecer algo diferente,
né? E talvez aumentar, né, o conhecimento, que acho que é uma imensa riqueza quando você pode passar um período fora, conhecer outra cultura, outra língua, outra realidade, e mesmo que você retorna para o seu país anterior, você nunca mais volta igual. Nunca mais volta igual. Então, eu apoio muito. Os meus próprios sobrinhos na Alemanha já tiveram, pelo menos 3, que passaram um ano fora. Vieram para cá ou não? Uma veio para cá, já 2 vezes. Um outro foi para a Malásia. Então, conhecer realidades totalmente diferentes, passar por uma experiência da comunicação. Você tem que saber a língua do outro, né? Alemão e inglês no Brasil não resolve tudo, não. Então, você precisa aprender o português. Então, isso ali, como é que eu me comunico com pessoas que têm um background social completamente diferente? Porque depois eu logo saí do convívio das irmãs e acabei, através de uma das muitas visitas que eu tinha feito nos primeiros meses, na Zona Leste, eu tinha conhecido um grupo de mulheres na minha faixa de idade, que trabalhavam com as comunidades de base, né, além do emprego delas, que às vezes já era até com trabalhos sociais, né, uma trabalhava numa entidade que trabalha com as favelas na Zona Leste, mas aí elas estavam participando das comunidades de base. Isso, para mim, como agente de pastoral, era interessante. Então, quando eu saí das irmãs, eu procurei viver com elas. E elas me acolheram na casa delas. Mas enquanto estava com as irmãs mantinham comida, bebida, casa. Isso. E quando você saiu das irmãs? Você não trabalhava? Não, porque elas não atuavam na paróquia do jeito que eu imaginava como era a profissão minha, né? Sim. Né? Porque elas tinham outras atividades profissionais, escola, mas ali não podia entrar, né? Você não pode colocar alguém para trabalhar nesse Brasil que não tem permissão de trabalho. Exatamente. Isso eu não tinha, né? Tinha visto de estágio por um ano. Você veio para cá como se fosse para estagiar. Isso. Aí elas, né, assumiram a responsabilidade por mim, mas depois de alguns meses, então eu fui procurar e fui acabar na Zona Leste, no meio das comunidades de base, com essas mulheres. Nós somos amigas até hoje, todo mundo casou, todo mundo tem filhos, né? E aí eu comecei a acompanhar uma comunidade de base, morando com elas. Aí você começa a participar das questões sociais, né? Da discussão, dos benefícios sociais, da habitação, da saúde, porque lá na periferia ainda de tudo faltava, né? E as comunidades de base eram muito marcadas pela espiritualidade, mas ligado a uma luta social, né? Não só oração, mas era oração e luta pelos direitos sociais da população, né? Então isso para mim foi uma grande novidade. Eu brinco. Porque na Alemanha não tinha isso. Olha, vamos dizer assim, a minha educação era: se mantenha longe de qualquer manifestação, não se envolva nessas questões. Então, a gente assistia na televisão, né, as manifestações contra as usinas de energia nuclear e etc., e o desmatamento para fazer mais uma pista do aeroporto de Frankfurt. Minha mãe dizia: mantenham-se longe disso, porque não sei, né, entendi até esses medos dela. Porém, vinha de guerra, a gente acabou não se envolvendo em questões políticas ou sociais. Nem os meus pais, né? Meu pai fazia parte do grêmio da paróquia. Qualquer escola onde a gente estivesse estudando, ele entrava na comissão de paz. Quer dizer, sempre um acompanhamento, né, daquilo que não é uma pessoa totalmente alheia de tudo. Mas se envolver com partido político, com questões assim, não. Né? Isso eu aprendi depois com pais de amigas. Né? Aqui do Brasil? Não, até na Alemanha tinha uma colega de escola, que depois de um tempo eu passei alguns anos pelo colégio interno, né? Então uma das minhas colegas de quarto, o pai fazia parte de um partido socialista, enquanto meus pais eram mais o partido cristão, né, social. Então, você votava sem muita consciência, francamente. Eu não tinha muita noção em quem que eu vou votar quando eu tinha direito. A política também era bipartidária? Isso. Se ia votar junto com o que o pai vota, eu vou votar, né? Depois votei com o pai da minha amiga, porque eu estava rebelde com os meus próprios pais, né? Mas assim, sem muito envolvimento e aprofundamento. Isso veio aqui. Acho que não tinha 2 meses, eu já estava participando de uma manifestação no centro de São Paulo, junto com as irmãs. Meu Deus do céu, 2 meses. Eu pensava naquela, se a minha mãe visse, ela morreria. Mas
Minha mãe vai dar um ataque do coração. Isso foi só a primeira de muitas, muitas e muitas. E quando que você enxergou, Hedwig, que cara, aqui é o meu lugar? Eu vou ficar, tipo, aqui pode ser a oportunidade da minha vida. Olha, quando você nem pensa em oportunidade da minha vida, eu acho que eu nunca sentei para pensar, eu vou ficar ou eu vou voltar. As coisas foram te conduzindo. As coisas foram acontecendo, e quando eu então comecei lá na comunidade, junto com as mulheres, já tinha passado mais de um quarto, quase metade do tempo. Daí eu comecei a me envolver, quando eu me dei conta já tinha passado, estava chegando um ano. Falei, não, agora eu não quero ir embora, porque também quando elas me acolhiam, falaram, pelo menos pega um ciclo de um ano com as comunidades de base, né? Então, o que eu falei? Eu escrevi uma cartinha para a minha diocese. Pedindo para ficar. Né? Elas não tinham nenhum compromisso financeiro comigo mesmo, era questão de poder voltar para a formação e concluir e continuar depois funcionária da arquidiocese, né? Então eu mandei uma cartinha e veio então boa sorte de volta. Faça. Aí eu fui fazer. E nesse momento, então, uma das colegas onde eu morava, ela participava de um curso de educação popular que acontece todo janeiro aqui em São Paulo. Até hoje acontece? Isso, até hoje. E que convida a gente do Brasil inteiro, né? Gente ligada às pastorais sociais, a movimentos sociais. Então, o que é uma educação popular? De você abordar o conhecimento, né, a partir de uma visão social, política, pastoral e bíblica. Então, é quem trabalha com a base, né, de ter como é que eu trabalho com as pessoas que não têm estudo, que não têm leitura escrita, mas como é que eu discuto, como é que eu pego a parte da realidade e faço até uma leitura a partir da Bíblia. Então são pessoas que na realidade vão ajudar outras. Não é quem vai ser ajudado diretamente, é um curso para quem vai ajudar outras. É quem já está envolvido como liderança nos seus lugares. Entendi. Isso acontece em São Paulo? Isso acontece há mais de 20 anos. Começou antes que eu cheguei no Brasil. Aonde que... Isso acontece na PUC. Na PUC. Mas é uma entidade, né, ecumênica que realiza esse curso. Aí a colega lá me arrastou para uma manifestação naquela vez. Foi um curso acontecendo, eu tinha acabado de mudar para viver com elas. Aí foi em janeiro, ela me levou junto, foi não sei que acontecimento, mas a turma toda foi para o consulado americano para protestar. Depois, num outro momento, eu fui para o encerramento do curso. E no meio do ano, isso foi em janeiro, e no meio do ano ela chegou e falou, olha, o curso não precisa mais monitores. Eu falei, tá ótimo, estou um ano aqui, mal falo português, e é para ficar depois monitorando e liderando um grupo de 10, no mínimo. Daí, é aquela coisa, quando você não pensa duas vezes, porque na segunda você não faz mais. Então, na primeira eu me jogava também aqui. E aí eu fui, mais de 10 anos, participei como monitora do curso, e foi nesse primeiro ano de curso que eu conheci uma pessoa chamada Gladys Tônio. Seu digníssimo esposo. Que hoje já é meu digníssimo esposo. Há 23 anos. Casados somos um pouco menos do que isso, porque nós tivemos uma longa história até casar. Em 95, né? Mas estavam namorando? Estava a partir do curso de 2092. Aí que vocês casaram de verdade. Né, a gente se conheceu lá pelas meias de 91, começou a descobrir, interessante. É isso que eu quero. De vez em quando a gente se encontrava, né, nos treinamentos do curso e fora desses treinamentos, também. E aí a coisa começou. Isso também não foi pensado, nem escolhido. Aconteceu. E assim, um acontecimento se juntou ao outro. Aí eu fui em 92 para o casamento da minha irmã para a Alemanha, e quando eu voltei, uma menina da comunidade me falou, olha, a faculdade tal tem vestibular, tem inscrições, lá vou eu me inscrever. Era psicologia, que é uma coisa que eu sempre queria ter feito. Mas na Alemanha você estuda, isso toma seu dia inteiro.
né? E quando você trabalha, você também não tem tempo para estudar um dia inteiro. Então, depois que eu já tinha me formado, não poderia tão rápido, né, fazer Voltar a isso. fazer. Agora aqui eu podia. Podia trabalhar, estudar. E você trabalhava aqui com o quê nessa época? Então, na verdade, hoje eu posso contar que ninguém mais vai julgar ninguém, mas eu não tinha permissão de trabalho, mas dentro de projetos sociais, o pessoal dava um jeito, né, de arrumar uma mínima remuneração. Sim, E eu pra você trabalhar. colaborava nos projetos. Então, eu trabalhava com adolescentes em centro de juventude, né, que são aqueles projetos que recebem as crianças no contra-horário da escola. Então, eu ensinei a tricotar, e crochê, e brincar, e fazer, né, lição de casa, um monte de coisa assim. Era uma espécie de uma creche? Isso, né, só que elas me deram os mais velhos. Né? Você pegava as buchas. Isso. Quanto mais velho, mais difícil. Aí eu aprendi a primeira gíria. O que são, né? Gírias? Você não aprende na aula de português o que é gíria. Você aprende na rua. Aprende. Isso. Aí essa molecada me ensinou a primeira gíria. Eu não esqueci até hoje, mas não uso. Certo? Mas eu não esqueci dela. Né? E eles, em troca, aprenderam a fazer crochê, tanto meninos como meninas. Meninos também? Meninos também, que claro. Bacana. É uma questão de motricidade, de concentração. E é importante. Quem disse? Ele não precisava fazer isso fora do nosso encontro, né? Mas ali dentro tinha que fazer junto. Hoje está mudando já bastante, mas há 20 anos atrás, meu amigo, era um preconceito absurdo. Não, mas você tem revistas só com trabalhos de homens? Se não aqui na Alemanha tem, e não é de hoje, não é de pouco tempo. Artesãos, né? Isso. É que existe eu percebia isso na minha época, um estigma muito grande com crochê e tricô. Qualquer outra arte bacana. Coisa de mulher. Crochê e tricô é coisa de mulher, de Coisa menina. de mulher. E olha, a gente fazia muito no colegial, aqui ó, debaixo do banco. Você não via. A gente no meio da aula, com as mãos debaixo da mesa. Mas prestando atenção ou não? Prestando atenção, não. Eu sempre fui multicanal. Mulher. Eu sou multiligada. Mulher faz 10 mil coisas. Não. Homem, você pedir para ele fazer um crochê, prestar atenção, ou ele trava o crochê ou ele não presta atenção aqui. Não, eu era boa nisso. E quais foram as suas principais dificuldades que você encontrou aqui quando você chegou? Principais dificuldades, eu digo, emocionais. Olha, eu juro, depois de 3 meses rodando, visitando, eu cheguei a um ponto de ficar esgotada. Sabe quando a energia foi? Porque você ia para um encontro, faz amizade, você se entrega, né, para as pessoas. Eu não fico assim uma espectadora indiferente, você distante. Tem que se envolver. Sempre me envolvi, aí você tinha que ir embora. Tanto que teve lugares que era para ficar um final de semana, acabei ficando a semana toda. Né? Porque não estava com vontade de ir embora, queria ficar um pouco mais, então eu esticava um pouco mais. Só que ao longo do tempo isso foi muito desgastante. Foi te sugando. E aí nesse momento me chegaram as irmãs, né? Olha, do jeito que estamos aqui nessa convivência, não vai dar para... Então eu me vi assim diante de uma necessidade de ter que achar outro lugar para ficar. E num país você não conhecia? Foi também estressante para mim. Porque não sabia o que eu faço. Né? Lá no extremo da Zona Sul, na final da Boimirim, eu tinha conhecido um pessoal, mas assim, lá os religiosos, os padres e irmãs, ninguém me queria. E essa família, onde eu tinha ficado alguns dias, né, até queria, mas não tinham condições de te colocar lá. De me acolher no meio dos filhos homens, botar uma mulher no meio e depois lá eu ia também, né, contribuir de que maneira. Sim. Então, isso também não deu. Então, isso foi assim um momento que eu resolvi em dezembro, né? Essa questão de agosto, setembro, em dezembro eu acabei mudando para esse grupo de mulheres que eu tinha conhecido nesse tempo. E isso, tinha participado com elas assim uma semana acompanhando os trabalhos que elas faziam. E especialmente aquela que estava mais liberado, né, com o trabalho das favelas. Então eu fui com ela e aí para a comunidade, para a favela, para reunião, para assembleia, para não sei o quê, para manifestação. Então tinha de tudo nesse meio e aí eu bati na porta delas. Uma delas estava casando e saindo da casa e eu falei, bom, desocupou uma cama, que tal? Tem aí. E aí elas acabaram me acolhendo. E isso, na verdade, também contribuiu para eu não ir embora.
porque ou eu ia para o Nordeste, para uma outra casa dessas irmãs, então, né, que a ideia inicial tinha sido 6 meses em São Paulo, 6 meses em outro lugar. Mas como aí eu acabei saindo do convívio com elas e a gente não perseguiu, né, de eu ir para outros lugares, então fiquei. E que habilidades emocionais, Hedwig, você acha que você teve para lidar com tudo isso? E que você lida até hoje, mas nessa época, para lidar com tudo isso, o que você acha que te ajudou emocionalmente falando, que te fez passar por todas essas dificuldades e aprender e continuar? Olha, acho que tem fé, faz parte, né? Quando você tem fé, tem uma base espiritual que te segura, né? Você tem pessoas perto que também querem ajudar a resolver, né, questões, mas acho que sim, superar os medos. Teve que passar por cima de muitos. Teve que passar. Os momentos. Porque mamãe e papai lá, tranquilinho na Alemanha, família lá, estavam lá ainda, né? Meu pai já não mais, que ele tinha falecido mas nesse sua mãe intervalo, tava... mas minha mãe estava lá, minhas irmãs. Sua mãe faleceu, seu pai faleceu e você nem viu? Ele não viu eu mais partir para o Brasil. Ele faleceu bem quando completei a faculdade, festejamos juntos. Entendi. E nas férias eu começando meu último ano e ele faleceu nessas férias. Mas sua mãe estava lá, suas irmãs estavam lá, ou seja, tinha tudo. A minha irmã até veio para ver, como é que você não vai voltar? O que tem lá porque você não volta mais? E veio para cá. Foi um inferno. Sua mãe veio para cá? Não, a minha irmã. A sua irmã? A minha irmã mais nova, que eu tinha mais contato, né? A gente morava junto durante a faculdade. Ela veio. Foi um mês de inferno. Porque ela queria te fazer voltar a todo custo. Mais ou menos. Aí ela conheceu o Gladstone e ela sacou no ar, né? Que a maioria não tinha sacado ainda, mas ela sacou assim, que tinha alguma coisa a mais. E ela falou para mim, o homem ideal é alto e olhos azuis. Esse é o teu noivo. Agora, não o meu. Não o meu. O meu é totalmente diferente disso. Isso. Não é o que eu quero. É isso aí. E aí ela veio para tentar te tirar, mas não te tirou, nem naquela época. Não. Ela não chegou a te levar, não? Não ia conseguir mesmo. Te encheu bastante o saco. Ela também tinha que, né, superar o medo de ficar sozinha lá na Alemanha por um tempo até... Então ela estava com medo de ficar sozinha. De me perder, de não saber onde é que eu fui parar, o que estava acontecendo. Então não estava tão preocupada com você na idade, era também, com ela. Com certeza. Os medos dela, né? Não é porque ele estava preocupado só com você, ela tinha os medos dela a vida toda. Sim. Que interessante. Eu quero saber, eu vou passar agora o vídeo do treinamento. Sim. E na volta eu quero saber sobre o que você faz hoje com essas luminárias maravilhosas aqui. Certo. Não vou falar sobre do que elas são feitas, porque eu quero que a gente converse e discuta um pouco disso e sobre a sua experiência também com a inteligência emocional agora há pouco tempo, como é que foi isso para você, tá bom? Certo. Então acompanhe aí o vídeo do treinamento e na volta nós discutiremos um pouco desse trabalho lindo, maravilhoso que a Hedwig faz com moradores de rua, pessoas que precisam de ajuda, e aí você conhecerá um pouco disso relacionado à inteligência emocional também. Já volto, até mais.
Você acompanhou aí o vídeo do treinamento, o treinamento de inteligência emocional, Lotus Inteligência Emocional, onde lá eu falo que é uma assistência técnica emocional, né? Onde lá nós ajudamos as pessoas a elas próprias, porque só cada um de nós temos acesso ao nosso mundo interno, emocional, onde nós ajudamos a pessoa a ela acessar isso, primeiro como ela acessar e como entender este mundo interno, que existe uma linguagem totalmente diferente, uma língua mesmo, como o inglês, o português, o alemão, existe uma linguagem interna que se nós não soubermos interpretarmos, nós acabamos ouvindo um barulho interno e não adianta de nada e não resolve de nada e, consequentemente, continuamos sofrendo aqui fora. Não só sofrendo, mas fazendo outras pessoas sofrerem e deixamos de dar resultado como profissional e tantos outros problemas humanos que nós vemos aí enfrentando. Bom, a Hedwig ela fez este final de semana e nós vamos discutir daqui a pouco sobre isso, como foi para ela uma alemã vivendo fortes emoções aqui no Brasil, num treinamento de inteligência emocional, mas antes eu quero que ela fale um pouco sobre essa luminária, esse abajur, não sei o nome exato disso, feito com um material especialíssimo que ela ajuda pessoas aí, moradores de rua especialmente. Como que é esse trabalho, Hedwig? Como que é? Primeiro, conta pra gente primeiro sobre esse material aqui que eu achei super interessante. Sim. Ele é extremamente simbólico. Se você faz isso com pessoas em situação de rua, se utiliza bagaço da cana. Todo mundo conhece bagaço da cana, mas ninguém, acho que nem liga, nem se, toma o caldo de cana e nem dá conta que é aquele monte de bagaço que fica aí juntado. Pode ser usado toda vez. E é isso que a gente busca. Então, aquele que já foi descartado, desprezado, que quem joga ali não se preocupa o que pode ser feito com isso. Pode dar ração para porco, Sim. mas também, no nosso caso, pode virar um belo artesanato. Lindo artesanato. E aí, a gente, na verdade, como muitas coisas na vida, não procurei, não busquei e nem veio ideia minha que eu propus para os outros fazer. É aquela coisa quando a vida começa a te alcançar e dizer, olha aqui, ó, esse aqui é para você. Só você está falando muito disso, eu quero que você compartilhe um pouco disso, porque isso é um pouco de uma leitura interna, que normalmente as pessoas não têm consciência. Você para perceber, todas as coisas da sua vida, desde que você chegou no Brasil, até provavelmente antes também, as coisas você não foi procurar, as coisas foram acontecendo, mas existiu aí um chamado interno. Existiu aí uma percepção interna, que nem quando você me disse agora, enquanto passava o vídeo, sobre quando você foi fazer um projeto social em centro de convivências de moradores de rua, que quando chegou lá, cantava as músicas, você sabia, você sentia-se em casa. Isso. Então, qual o significado disso? O que é isso de verdade? É importante você compartilhar um pouco isso, porque isso é uma parte de uma linguagem já emocional interna que acontece dentro das pessoas, só que a grande maioria não dão o devido valor e ouvido que você deu. Então, o que você sente de verdade? Olha, eu não procurei trabalhar com população de rua, não tinha contato. Mas aconteceu algo, alguém te propôs algo. Isso. Eu estava lá na comunidade eclesial de base e, francamente, eu estava terminando a psicologia e pensando de pedir um espaço num desses, tantas comunidades básicas que a gente tinha, os espaços físicos, para poder montar lá um consultório para poder trabalhar como psicóloga com as pessoas, as crianças das comunidades. Porém, eu fui fazer o estágio do último ano num projeto com população de rua. E como num primeiro contato foi lá a celebração de inauguração, festa de inauguração desse projeto, que na verdade num trabalho já existente foi organizado, estruturado um trabalho, e aí foi inaugurado isso. Então eu comecei a participar lá todas as quartas-feiras, a famoso sopão do Glicério, de uma entidade que há muitos anos já vinha fazendo sopa. A organização do Auxílio Fraterno. Do Auxílio Fraterno. Isso. E aí eles formaram a associação Minha Rua Minha Casa e foi bem nessa época que lá inaugurou, então, o funcionamento desta associação, que é uma parceria da UAF, e aquela sopa foi, na verdade, ali também o motor para começar todo um trabalho de atendimento, de convivência com as pessoas. Mas o que você sentia quando estava nesse ambiente? Lá, quando você começou a cantar música, qual o sentimento que vinha para você?
Olha, eu simplesmente me sentia em casa. Que as músicas que eu conhecia, cantava junto. Eu não tinha tido, além daquele primeiro momento, né, em 90, com população de rua, imagina, então, aquele lugar do Glicério ali até hoje não é assim um cartão postal da cidade de São Paulo. Mesmo assim você sentia em Você casa. ia até lá, você olhar as pessoas todas, não conhecia ninguém, a não ser o colega de faculdade que tinha me levado para lá. Drogados, Não, também largados. tem, mas assim, pessoas que se consideram fim de linha, Sim. muitas vezes, né? Mas onde às vezes tem uma chamazinha pequena, né, de querer sair dessa, Sim. né? Ficou uma esperançazinha no fundo e esta às vezes a gente ajuda a E acender. você vai lá e Por mais ou menos. E você nem você simplesmente se oferece como alguém que é amiga. estou aqui. Isso. E- E eu comecei a fazer isso. Eu fui lá para ajudar a fazer a sopa Então junto. você não começou com esse Não, esse não. Isso artesanato. daqui é uma coisa que me achou depois. É aquela coisa. Eu não procurei também isso. Essa coisa também Quem te achou? me achou. Esse bagaço de cana nos achou. Ele então, te achou e aí você viu nisso uma oportunidade de usar seus dons de arquiteta. Não, Que na você verdade, fez arquitetura, né? eu fiz um pouquinho de arquitetura, mas não levei até o final porque não era a minha vocação. Né? Mas você vê que é. Tem conhecimentos que servem para tudo nessa vida. Sim. Tem hoje tem você um ladozinho, né, criativo, Sim. de artista, mas não. E você faz com bagaço de cana, desde luminárias, abajures até... Isso. Outras coisas. Aqui, por exemplo, tem um pequeno porta-vela, que já está porta-vela. dentro da ideia, né? Vela de Usa- sétimo... Ah, não é de sétimo dia não, aquelas menorzinhas. Mas Legal. podia você fazer para o tamanho de sétimo E dia. isso não pega fogo? Isso que eu fiquei encucado. Não. Com superaquecimento de uma vela aqui, por exemplo, aqui está uma luz quente, uma incandescente. Nunca teve problema com pegar fogo. Não, nunca teve problema. Que interessante. E você pega o bagaço da cana, tira a fibra com a mão Isso. e aí molha ela. Não, a gente cozinha. Cozinha para tirar o açúcar. É trabalhoso. Quando as pessoas olham e falam, mas é só bagaço de cana, então a reciclagem não custou nada, por que R$40 isso aqui? Porque não foram até a oficina para ver o trabalho manual que dá. Cozinha-se Né? o Isso, bagaço. o bagaço, a fibra da cana, na verdade, né, que a Sim. gente separou, ela é cozida e lavada para tirar dela todo Sim, o açúcar. pra não E ficar aí, pregando. e agora isso daqui, você vai 5, 10 anos com um pouco de cuidado, isso aqui te acompanha longe. Quanto Ela tempo não estraga fácil. Você já viu durar isso daqui, uma peça dessa? Nós fazemos há 12 anos, eu tenho da primeira geração De na 12 minha anos. casa. Que Tenho, legal. né? Não tem a qualidade de E acabamento. Não, essa assim não deve molhar. Se molhou, deixa secar. Não mexe ele muito. fica na boa. Isso. Que interessante. E Não, aí depois mas- para ficar duro assim, é cola? Isso. Passa uma cola normal? Não, a gente mistura a cola junto com a fibra antes de despejar e cobrir a tela de arame. E aí despeja e vem Isso. fazendo o formato que você quer. Não, antes a gente monta a Com estrutura. arame mesmo. Isso. Aí esse arame pelado a gente cobre. Você mergulha ele Não, ou joga a em gente cima? joga e ele vai escorregando e vai cobrindo. E assim se faz peça de 2,30 m, 4 metros se quiser, tudo isso já. E aí você vende isso daqui, aonde você Isso vende? é vendido. Quem quiser comprar, por exemplo, isso daqui. Olha, a gente está todo domingo no Shopping Center 3, na Avenida Paulista. Shopping Center? E Center 3. Onde fica? Na Consolação, em frente ao Conjunto Nacional. Ah, sei. Isso. São parceiros que a gente conquistou, Todo que se domingo. apaixonaram pelo nosso trabalho, pelo produto, né? Temos muitos parceiros nesse sentido de dar oportunidades para comercializar. Legal. Então, como assim, lá no Center 3 é uma dessas empresas, né, que nos coloca também na Tem Benedito site, se a Calixto. pessoa quiser acessar o site, qual que é o site? Arte e Luz da Rua. arteluzda.org. E aí o resultado disso daqui, o lucro que tem com isso daqui, é voltado para os moradores ou não? Como que é Isso. feito? Volta tudo para a oficina. Para a oficina. Aí você compra material para seguir a produção e sempre quem participava recebia um incentivo financeiro. Não é gerando salários, né? Então a ideia é gerar Mas- receita para quem faz, não gerar uma receita para doar para a rua. Não. Né? Gerar uma receita para quem está trabalhando com isso, Isso. porque são moradores de rua. Porque não se paga. Se você não tem quem colabora ou na compra de matéria-prima
ou em outras despesas, a venda Não se paga. Não paga. E hoje você ajuda basicamente os moradores de rua com o quê? Com a venda disso daqui, o trabalho disso daqui e o que mais? É que esse projeto, Rodrigo, ele sempre teve a ideia de ser um lugar onde a pessoa começa uma mudança de comportamento. Porque quem está em situação de rua, imagina, você precisa comer, você precisa tomar banho, precisa dormir, precisa de roupa, precisa cortar cabelo. Você tem todas as suas necessidades básicas, você precisa suprir durante o dia. E lógico que você não tem isso num único lugar. Você está desempregado, você não tem residência fixa, né? Então você vai procurando onde é que eu vou ficar. Aí você tem aqueles que ficam largados, bebendo e drogando, e você tem aqueles que então procurem as entidades que oferecem algum tipo de serviço. E todas as entidades, para realizar os trabalhos, elas acabam envolvendo algumas pessoas mais próximas. E a oficina, dentro do trabalho que eu vinha fazendo, era isso, né? Agregar as pessoas para passar o dia junto, desenvolver atividades, desde a manutenção, limpeza do espaço, trabalhos lúdicos, artesanato, né? Passar o tempo junto, né? E aí você ia aos pouquinhos criando vínculo. E acho que é isso que é o grande desafio, você precisa oferecer realmente a sua amizade. Você precisa estar aqui, não a técnica do projeto, mas a pessoa, o ser humano. Né? Por isso que também é um trabalho que também, onde a gente precisa começar a se cuidar, porque a gente dá muita energia. Tem gente que te suga e tem gente que você mesmo também, você dá e não tem simplesmente o retorno é igual. Né? Você tem momentos que te enchem assim. Imagina quando qualquer um da oficina aqui voltava para comprar uma luminária ou para encomendar para o teto do meu quarto agora, né? Nossa, isso aí, porque são aqueles conquista. Onde você conseguiu. Por quê? Para correr atrás de tudo isso, você não começa a trabalhar de um dia para o outro. Você não sabe se é pontual no mesmo lugar todo dia. Sim. Né? Você não consegue trabalhar junto com outras pessoas, desenvolvendo uma tarefa, dividindo, né, do que fazer, sem brigar, sem gritar, sem espernear. Tem gente que na rua se resolve no tapa, no grito, de quem é mais forte. Meu Deus. Não é assim, não, vamos conversar. Vamos discutir, né? Não, você tem dois moradores de rua brigando, não precisa nem ser morador de rua. Você vai em qualquer lugar, duas pessoas começam a gritar. Vai no trânsito. Vai no trânsito, onde um está tirando, né, o direito da passagem do outro. E pessoas... Por isso que eu falo, é uma questão comportamental. E como é que se resolve? Então, na verdade, toda a nossa interferência é aproveitar a convivência, a produção de pretexto, né, de ter ocupação do que fazer. Sim. E aí você você começa a recuperar. Exatamente. Você começa na orelha da pontualidade. Sim. E aí, quando dois brigam, vai chamando um, vai chamando... É aqui que eu digo que a psicologia me veio de ferramenta. Sim. Porque, no fim, nunca abri um consultório, nunca trabalhei como psicóloga, assim, sim, do modelo psicóloga, consultório, divã. O nosso divã é na qualquer rua mesmo, coisa. Vamos lá. Pessoal. E você já trabalhou de domingo para cá, você já voltou às suas atividades normais já? Já teve contato com morador de rua? Já. Como é que foi para você, após ter se trabalhado emocionalmente, mergulhado mais neste mundo interno, neste ser que eu falei, né? Ter estudado um pouco mais sobre quem é a Hedwig. Como é que foi para você esse retorno ao trabalho? Olha, essa semana eu simplesmente, em relação a todas as pessoas, que eu já vivia assim, na flor da pele, como dizem, né? Não podia me contrair ou deixar... Eu ficava nervosa com uma rapidez nos últimos tempos e na segunda eu fui super tranquilo. Né? Você estava na terça eu falei, olha, antes. Não, eu já não me aguentava mais, né? Porque eu também tenho um saco de problemas, os outros também têm, mas eu também tenho, né? E de alguma forma eu precisava resolver. E com algumas mudanças, né, que vêm me atingir desde 1 ano e meio para trás, ou para cá, né?
Então, eu preciso me redefinir, eu preciso me reorganizar. Quem sou eu? O que eu vou fazer? Né? Eu vou continuar daquele jeito que as coisas estão. Vou me reestruturar. Vou me reestruturar. Eu tenho filho adolescente, quanta atenção que eu preciso dar. Então, eu vou abrir mão de emprego novo para cuidar deles, para cuidar dos que ficaram na oficina, que contavam comigo. Como? Tá, tudo bem, te demitiram, né? Você saiu da pastoral do povo da rua, mas a oficina vai continuar? Né? Então ficou, você tem lá na época ainda 8, 9, olhando para você, o que vai ser, né? Porque se a gente não continua, o prejuízo também é deles. Então você fica também um pouquinho, com ou sem razão, não sei, mas eu me sinto responsável, né? Então tem uma série de coisas. E eu fui procurar isso. Eu falei, uma hora você precisa ter alguma coisa a mais que te ajude a redefinir algumas coisas, olhar para mim mesma. Sim. Né? E agora que você olhou, descobriu quem é, o que gosta da Redway, o que ela faz feliz, qual o caminho que se adapta melhor ao seu ser, como é que você enxerga todos esses problemas da sua vida? Olha, com certeza, tudo tem solução. Uma coisa que eu sempre dizia e que eu acho que só afirmo mais uma vez, não existem problemas se a gente procura a solução. Porque eu posso ficar martelando problema e ficar nisso, mas geralmente, porque isso já fazia parte, trabalhar com isso aqui, com população de rua, era 1 ou 2 abacaxi para descascar por dia. Então, se chegava, tinha problemas, eu tinha que resolver. Né? Então, na verdade, eu brincava, eu não sou pago para fazer luminária, nem, né? Eu sou para resolver, para solucionar, para criar, para ser flexível. Então, é isso que eu acho que é um dos meus fortes. Né? E eu vejo que todas as outras questões que eu tenho a rever e refazer no plano de vida, né? Trabalhado lá no encontro, estão todos lá marcados, inclusive o trabalho. Sim. Então, onde diz ali semanalmente avaliação que agora nós vamos avaliar para ver para onde o grupo que está aí quer chegar. Né? E como parte desse grupo, não como chefe do grupo, porque já não existe isso. Aonde né? eu quero chegar? Ainda queremos investir para que amplie esse grupo, que é um grupinho bem pequenininho, que realmente precisa gerar a renda para se manter fora do albergue pagando seu aluguel. Né? E você fica, são pessoas que há anos estão com você, se você fecha hoje, eles... Estão na rua amanhã. Isso. E aí, hoje mesmo. Então aqui a gente fica muito envolvido, muito perdido até. Falei, eu não consigo, tem gente que talvez consiga. Eu falei, olha, acabou, vou te ajudar a arrumar emprego, mas você sabe se a pessoa não vai se manter no emprego. Porque ela não tem mais saúde física, ela não tem mais... Mesmo a saúde mental, né? Saúde mental para isso, a pressão toda, né? E ela não tem capacitação para um trabalho que vai o quê? Vai para a faxina. Sim. Não vai aguentar. Né? E não vai aguentar porque também é apaixonado pelo que faz. Você tira dela uma razão de vida. Razão de viver. Pô, gosto, amo fazer isso daqui, como é que eu também gosto, por isso que eu também não larguei ainda. E se você pudesse traduzir a inteligência emocional para a Redway, ser humano, alemã, brasileira, ativista social, o que significou para a Redway essa experiência de inteligência emocional que você teve, esse aprofundamento, esse estudo sobre você mesmo? O que significou para você? Olha, ter participado do treinamento, para mim foi assim, ver que eu consigo, né, iniciar e terminar uma coisa. Porque esse treinamento, eu podia desistir, né? Não, esse desafio é grande demais para mim, eu não vou aguentar isso, dói olhar para mim mesma, não é nenhuma novidade, eu sei disso, eu tenho formação humana, né? Eu tenho muito racional na minha vida também, mas eu sempre trabalhei e estudei pelo lado humano, nunca fui fazer matemática, apesar que eu adoro matemática, tá? Mas
Então, para mim, já foi uma grande conquista de ter participado. E eu juro que, terminado, eu me sentia assim, super recompensada, né, pelo esforço que eu apliquei para passar o treinamento até o final. Né? E como eu defendo que 17 abraços por dia te dão bem-estar, olha, eu abracei muito mais. Se tem Pelo menos uns 100 abraços. Se desse para fazer, mas não dá para fazer, né? Cisterna, depósito para poder depois, não. É no momento, né? Então, eu acho que foi uma coisa muito importante. Que bom, né? E no dia seguinte eu já senti diferença. Eu estava mais tranquila com as pessoas, desde o meu filho. Na escola, que tinha que discutir coisas de matrícula, o meu próprio marido, eu já estava mais tranquila. Né? Pensando o pessoal da oficina, já pensei como é que eu vou falar, porque eu sou muito... eu acho que assim, eu deixo para muitas pessoas a primeira impressão que eu sou arrogante. Não. E orgulhosa, porque eu já sou alta, né? Com 1,00 e tanto. Alemã. Mas é. É o jeitão normal. Mas... Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. Quem não conhece, muitas vezes eu acho que eu dá essa impressão. E eu sou também, quando é para dizer, eu sou curta e grossa. Fala na cara. Em 20 anos eu não aprendi a ser tão brasileiro, né? De ficar jeitinho. Não. Isso é bom. Que bom, Reto. Fico muito feliz. Ainda tinha várias perguntas para te fazer, mas nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço imensamente pela sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. E espero que a inteligência emocional possa fazer muito mais resultados na sua vida, antes de mais nada na sua vida, mas como consequência na vida de quem você convive, quem você ajuda, ser um transbordo, não tirar de um lugar onde tem, não, mas tirar de um lugar onde já tem o bastante para mim e eu posso doar, sim. Obrigado pela sua presença. E quem quiser te procurar, é só procurar no arteluz.com.br. Isso. Tá bom, muito obrigado. E você que nos acompanhou, obrigado pela sua presença. Uma ótima tarde, uma ótima semana aí também. Quarta-feira que vem, às 16 horas, estamos de volta aqui com Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Um beijo no seu coração, fortes emoções e uma ótima semana. Até quarta. Tchau.